não, né? Tudo que tem começo tem meio e tem fim, né, professor Maurício? Não, o coração fica apertadinho. A missão é cumprida e cumprida. Com os dois, né? significados. Com as duas premissas. Né? Na aula 95, né? 95 aulas, gente. Foi uma caminhada bem longa, mas uma caminhada bem legal, bem bacana, né? A gente espera que vocês tenham, assim, gostado das aulas, né? Que a gente sempre buscou, assim, trazer algo de maneira dinâmica, algo descontraído, para a matemática ficar mais leve, não tão pesada, até porque a quantidade de aulas já é grande, né? Então, acredito que tenha dado certo. Eu também acho que deu certo. E se deu certo para nós aqui, o importante e o melhor é que tenha dado certo para vocês também. Né? E esse dar certo para vocês, a gente até recebeu já como feedback. Muitos alunos que mandam mensagem falando assim, nossa, eu não gostava de matemática, mas na aula de vocês eu ficava ali porque é legal, tal, muito obrigado. Esse retorno que é gratificante, esse retorno é que nos motiva mais e mais a estar trabalhando e dando o nosso melhor para vocês. Falar em motivação, vamos ser gratos aqui, nosso diretor de estúdio, tá? Que é top das galáxias. Top. Nosso amigo Mazinho, incansável, sempre com a gente aqui. Então, ó, amor aqui, hashtag amor no coração, nosso parceiro aqui, nosso amigão, tá? Então fica registrado aqui na aula que a gente, né, é grato, muito grato pela tua parceria, pela tua amizade, tá? Tá sempre aqui junto com a gente. Tamo junto, tá bom? Então a aula de 95 vem fazendo uma revisão para avaliação, né? Essa avaliação, a nossa unidade 3, ela passou por vários conteúdos, por vários assuntos, foi bem diversificada. Então aqui a gente escolheu alguns, né? Não tem como em 20 minutos a gente revisar toda a unidade, a gente elencou aqui alguns como principais. Nada impede de cair alguma questão que não esteja contemplada aqui na revisão. Assim como, por exemplo, no quiz, né, nós pegamos algumas questões de assuntos mais antigos. Por quê? Porque é o que a gente achava que vocês tinham que lembrar. Porque o quiz também ajuda na prova. Então você já fica ligado que o quiz, ele tá ali, ó, coladinho, fica ligado. Verdade, né? Então vamos lá? Vamos à nossa revisão para a avaliação da unidade 3. E a gente vem revisando, escolheu alguns tópicos aí, como? Progressão geométrica na sua primeira parte, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, relações trigonométricas, moda, média e mediana. Beleza! Uau. Então essas aí foram as aulas que a gente selecionou como mais importantes, assim, para fazer a revisão, tá? Estatística, trigonometria no triângulo retângulo e os teoremas, né, de Tales, de Pitágoras e as nossas progressões, PG, beleza? Vamos começar com a progressão geométrica. A gente vai classificar, vai o termo geral e algumas coisas aí. Bora ver. Progressão geométrica é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma razão. Aí temos a nossa equaçãozinha, né? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E claro, cada termo tem o seu significado, né? O AN é um termo geral, o A1 é o primeiro, o N é a quantidade de termos e o Q é a nossa razão. Mais legal de tudo isso é lembrar da paródia, né? Se lembrar da paródia, PG, PG. E aí, com certeza, você vai recordar com facilidade, tá bom? Vamos lá, então, ainda na PG a gente tem os tipos, né? A gente classificou ela. Não precisa você ficar preso a esses detalhes aqui, mas lembrar que temos a PG crescente, decrescente, constante e alternante, que é quando temos a razão, aqui a razão é Q, tá? A razão é Q. E vai ficar na sua mente. Isso, aqui também, razão Q, ó. Não sei porque aqui, copia e cola, ficou errado, mas a razão é Q, tá? Olha, aqui temos um mapa mental aqui, né, que ajuda bastante também a relembrar os tópicos, mas vamos agora para a parte 2 da PG, onde a gente fala de soma dos termos. Temos uma soma de termos finita e infinita. Vamos lá. E na soma dos termos nós temos ali uma expressão que é exponencial, não é? Porque tem o n no expoente. E na soma finita nós temos o Sn igual ao A1 vezes Q elevado a n menos 1. Atenção, tá? Não é Q elevado a n menos 1. É Q elevado a n menos 1. Essas equações vão estar todas na avaliação. O que você precisa é saber usar, tá bom? Isso, olha só, na primeira tem Q elevado a n menos 1.
na segunda, né, na soma, é Q elevado a N menos 1. Vamos de Teorema de Tales, então? Relembrando o Teorema de Tales, é aquele que faz uma relação, né? Ou seja, a igualdade entre duas razões, uma proporção. O Teorema de Tales, ele vai dizer sempre que esse pedacinho dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Ou seja, os segmentos estão na mesma reta, são proporcionais. Segue a linha que vai dar tudo certo, né? Aqui também embaçadinho, mas a gente vai aí também as paralelas cortadas pelas transversais. Beleza. No Pitágoras, olha que legal, nosso amigo Teorema de Pitágoras, o que traz pra gente? Bom, lembrando que o Teorema de Pitágoras, ele é um teorema aplicado no triângulo retângulo. Eu não vou aplicar Pitágoras em outro triângulo, é só no triângulo retângulo. Então eu olho para o triângulo retângulo, eu verifico quem é cateto, quem é hipotenusa. Lembrando que para o Teorema de Pitágoras não tem cateto oposto nem adjacente. São catetos e a hipotenusa, porque o único ângulo em destaque é o ângulo reto, de 90 graus. E o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa tem área igual à soma das áreas dos quadrados projetados nos catetos. Importante a gente saber quem é cada coisa, né? Quem é a hipotenusa? É o oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos são os outros lados do triângulo, tá? Fechou? Belezura? Vamos lá mais um pouquinho aqui? Olha que legal. Aí tem umas aplicações, né? Tem as regrinhas. Tá lindo esse, né? Muito top mesmo. Muito top. Mostrando quem é hipotenusa, quem é cateto, né? A fórmula e tudo mais. Olha e aqui aí, ainda tem o Instagram da autora do mapa mental, para que você possa lá visitá-la. Né? Na época devia ser estudante, agora deve estar aí já Matemática com Joyce, né? Legal. E aí, claro, né, em exemplos práticos, a gente também faz uso aí do Teorema de Pitágoras. Toda vez que eu vejo uma questão de Pitágoras que fala da escada, eu lembro da questão que nós fizemos, que a escada estava a 9 metros da parede. Nunca vi tão distante. Curioso. Beleza, então, era uma escada de bombeiro, professor. Vamos lá agora rever as relações trigonométricas? Agora, queridos, nós também vamos olhar para o triângulo retângulo, nós também vamos identificar a hipotenusa, nós também vamos olhar para os catetos. Só que agora eu preciso ficar atento a um detalhe, porque a relação trigonométrica seno, cosseno e tangente, ou também chamada de razão trigonométrica, né, porque é uma razão, ela vai trabalhar com os catetos, só que de maneira específica. Agora o cateto, além de ser cateto, ele tem um sobrenome. Muito bem, então agora a gente vai ter uns nomezinhos aí para as relações, né? Seno, cosseno e tangente. Cosseno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Esse é o nosso seno. Cateto oposto, mas quem é oposto? Esse cateto ele é oposto ao ângulo alfa. Não esqueça disso. Cateto oposto, ele é oposto ao ângulo alfa. Cosseno, cateto adjacente. Cateto vizinho ao ângulo alfa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então aí já começa... Então cada uma tem uma particularidade, né? Quem envolve catetos apenas é a tangente, não tem hipotenusa. Isso. O seno e o cosseno já envolve a hipotenusa. E o mais legal é a gente lembrar dos 4 passos, né? Para aplicar as razões, né? Como é que a gente começa? Primeiro... conhecer as partes do triângulo. E aí, se você conhecendo, você aplica Pitágoras, você aplica a relação trigonométrica. Esse é o primeiro passo, é o passo principal. Depois, num segundo passo. Identificar qual é a razão trigonométrica. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui a hipotenusa e ele quer achar o cateto oposto. Opa, cateto oposto e hipotenusa, então eu vou usar seno. Não, ele quer achar o cateto adjacente. Opa, é cosseno. No terceiro passo, a gente monta, então, as proporções, né? A gente vai montar aquela igualdade entre duas razões. E no quarto passo, partiu o cálculo. E aqui, ó, no terceiro passo, para montar corretamente a nossa proporção, nós temos que saber quanto que vale o ângulo. E aí vem aquela tabelinha trigonométrica, o bate o sino da trigonometria. Vamos lembrar? Vamos lembrar antes da gente passar aqui para a estatística? Vamos. Como é que era mesmo?
Tananã, tananã, tananã. Vamos lá? Porque você vai precisar, né? Então a gente tinha lá 30, 45 e 60 graus. E a gente tinha aqui seno, cosseno e tangente. Formando assim, então, a nossa tabelinha do bate-o-sino da trigonometria. Muito bem. Vamos relembrar, então, como é que a gente fazia mesmo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Muito bem! E aí, quem lembra do bate-o-sino da trigonometria, com certeza se sai bem aí nos 4 passos, porque a gente vai precisar de valores, né? E na maioria das vezes, as questões estão envolvendo os arcos notáveis, né? Os arcos mais convencionais, que é de 30, 45 e 60 graus. E é aqui que monta a proporção, porque eu tenho a igualdade do lado de lá, que é cateto oposto e hipotenusa adjacente, hipotenusa, ou cateto oposto e cateto adjacente. Falta o lado de cá, para ficar proporcional. E aí eu lembrei, sabe de que também? Se eu tiver um triângulo retângulo, com um ângulo agudo de 30 graus, e o cateto oposto e a hipotenusa, eles se relacionam de dobro e metade. Ah, é verdade, verdade. Lembra? Por conta do meio aqui, né? Isso. Verdade. Aqui, ó, meio. Ah, então vai acontecer também com o de 60. Vai. O cosseno de 60. Ou seno de 30, ou cosseno de 60. Joia? Já? Tranquilo? Isso são coisas que você anotou durante as aulas. Volta lá e olha. Ah, verdade, lembrei. E para finalizar, né, vamos passar aqui rapidinho os 4 passos, a gente vai revisar então as queridinhas da estatística, né? Também podemos lembrar da paródia, né? Ó, presta atenção que a moda chegou. Olha a moda. Valor que mais... estamos na moda aqui, ó. Valor que mais repete, vamos anotar. Para a mediana isso não rolou. Coloca tudo em ordem e centraliza. Faz a pesquisa. Que hoje o assunto é estatística. Na tabela, os dados da pesquisa. Vamos pôr no gráfico sem malícia. E assim explicou. O assunto é estatística, simbora resolver. Para calcular a média, não caia nessa cilada. Soma os valores e divide a quantidade. Presta atenção. Não fique confuso não, né? Então, para resolver moda, média e mediana, a regra é clara, tá? Vamos relembrar aí mais um pouquinho? Quando a gente fala de moda, com certeza aquele valor mais frequente, né? Isso, valor mais frequente. A mediana é o valor que está centralizado. Opa, calma, porque aqui podem acontecer 2 situações. Eu posso ter uma quantidade par de elementos ou uma quantidade ímpar de elementos. Quantidade par. Quando tá assim fica legal, né? Porque geralmente a gente tá aqui dando aula, aí tá no slide e a gente tá fazendo gestos também. E vocês não estão vendo. Mas olha, quando a quantidade é par, divide no meio, só que não vai sobrar ninguém sozinho. Então você soma os 2 que estão centralizados e divide por 2. Quando for ímpar, já vai sobrar um sozinho. Agora, uma coisa muito importante, para fazer mediana tem que estar em ordem. Seja crescente ou decrescente, tem que ordenar, tá? A gente não tem como achar um termo central se a gente não colocar em ordem, né? Vai ficar errado, com certeza. Certo. Média. Para calcular a média, não caia nessa cilada. Soma os valores e divide pela quantidade de elementos que a gente tem. Tá? Então, quer saber a média de idades da turma de vocês, né? Soma a idade de todo mundo e divide pela quantidade de alunos. E aí temos aqui, né, um mapa mental que traz até da escola Tupã lá, né, os alunos bem participativos. Eu gostei do 2 do ano anterior, do ano passado. Esse ano a gente não recebeu nenhum mapa mental. Não? Não, nenhum. Vocês estão vendo só? A gente recebeu fotos de caderno, mas fotos de mapa mental. Ei, falar em foto de caderno, aquele caderno daquela aluna... Top, né? Top. Então aqui a gente tem mais alguns conceitos, mas revisando mais um pouquinho, tá bom? Beleza. E claro, né? Aqui nós estamos já nos despedindo, né? Sejam felizes e nos vemos no segundo ano, né? Olha, no sítio.
Legal, nos vimos no sítio. No segundo ano a gente se vê, então se encontra, né? Mas assim, ó, desde já a gente é muito grato por tudo que a gente viveu, né? Muitas aulas, muitas experiências, muito conhecimento, muito aprendizado. E isso é o que a gente tem de melhor para passar para vocês. E olha que esse melhor foi lapidado, está sendo lapidado porque cada aula é um aprendizado novo, cada aula é uma experiência diferente. Eu posso até colocar aqui que no começo eu ficava meio assim, porque vocês sabem que a professora já estava aqui já e eu vim depois. Mas se encaixou direitinho. E olha, hoje as nossas aulas são feitas especialmente para vocês. Vocês podem ver que nós não usamos exemplos nas aulas que fogem da realidade de muitos. Nós mudamos os exemplos porque vocês merecem algo para vocês. Então, na prova, fiquem ligados porque vai ter aí assunto de média, moda, mediana, vai ter assunto de progressão geométrica. Só que ali está, às vezes, muito assim, porque tem muito conteúdo. Se fosse colocar um de cada, a prova vai ter que ter pelo menos 8 questões. Ixi, mais até, né? Mas assim, ó, que o aprendizado de vocês tenha sido significativo, como o professor Maurício disse, a gente sempre, tudo que a gente planeja é pensando em vocês, tá? Vocês são o nosso maior objetivo, nosso foco, né? E a gente espera que tenhamos alcançado esse objetivo, né? Do aprendizado de vocês. É o que a gente tem de retorno, de felicidade e de reconhecimento pelo nosso trabalho. O sucesso de vocês é o reconhecimento, a valorização do nosso trabalho, tá? Eu até diria que o sucesso deles é o nosso sucesso. O nosso sucesso. Quando a gente chega, por exemplo, no terceiro ano, que vê lá, nossa, o aluno da mediação aprovado em medicina. Uau! É o nosso aluno, né? É o nosso aluno aprovado em medicina. Em todos os cursos, né? Em qualquer concurso, em qualquer curso, né? Que vocês se destaquem aí nas redações, né? Com notas boas, que o nível também de proficiência de vocês nas outras áreas de conhecimento, como matemática, seja alto, a gente espera isso, né? E aí, claro, a gente espera também o feedback dos professores presenciais, porque, aliás, é para eles que vocês dão esse retorno, né? Esse resultado, eles né? fuxicam pra gente. Galerinha, fiquem com Deus, tá? Professores presenciais, não podemos deixar de falar, né? De verdade. Professores presenciais, tudo de bom, tá? Força, fé e foco. Continuem aí na batalha, na luta, que vocês que estão aí com os meninos, a gente tem muita gratidão, tá? Reconhece muito o trabalho de vocês. A peleja de que enfrenta aí, né? Ônibus que quebra, estrada, às vezes, muitas das vezes, na época da chuva, né? E vocês vão em frente, não param, né? Então a gente tem muita gratidão. Eu lembro da fala do coordenador lá de Buritis, né? A gente no carro indo na formatura e ele falou bem assim, falou, professor, não sei se alguém reclamou no carro, falou dos buracos, falou, professor, é isso que nós passamos todos os dias. Verdade, verdade, né? Muito sacrifício, mas no final a vitória é certa. Nós sabemos, é garantido já. Beleza, então a aula de número 95 se encerra por aqui, mas claro, para aqueles que porventura precisarem de mais um pouquinho de auxílio, a gente tem a 96 aí que já vem pela frente. Um beijão no coração de cada um de vocês, Deus abençoe e até o ano que vem. Tchau, tchau! Não desistam!